E eu queria iniciar lendo apenas um versículo que diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mais uma vez, bem-aventurado, motivo de tropeço. Isso está escrito lá no livro de Mateus 11, versículo 6. E quem está dizendo essas palavras é Jesus, o Mestre. E essa palavra está sendo destinada para João, o João Batista. João Batista, nesse momento, está sendo alvo da reprimenda de Jesus. Jesus estava repreendendo João Batista. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que essa pessoa que está sendo repreendida por Jesus é aquele que diz: não importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João sabia muita coisa de Jesus. Ele conhecia Jesus. Mas nesse capítulo 11, se nós lermos do início ao fim, nós podemos observar que houve uma incredulidade no coração de João Batista a respeito do propósito de Jesus, de quem era Jesus de fato. Então esse capítulo 11 começa João perguntando, através de seus discípulos, uma pergunta encomendada através de uma prisão, de um cárcere. João Batista, nesse momento, ele estava preso. E preso por quê? Porque ele era um preso da verdade, ele pregava a verdade. Preso porque ele era a voz que clamava pelo deserto. A Bíblia nos fala que ele era um agitador aos olhos de Roma, uma pessoa inconveniente, indigesto ao mundo. Esse homem, ele tinha opiniões duras. O teu espírito era indomável, feroz. Ele era aquela pessoa que não cabia em festas. João Batista era aquele que vestia pele de carmelo. E tem no seu cardápio mel, silvestre e gafanhoto. E eu não tenho nem ideia o que é isso, irmãos. Eu já não gosto de mel. Agora, talvez, se eu experimentar gafanhoto, talvez eu possa até gostar. Mas esse homem era um homem diferente. O homem que se vestia como pele de camelo. Ali naquele tempo ninguém se vestia assim. E ali no deserto, ele vai ser a voz de Deus. Ele vai ser aquele homem que anuncia o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, de modo que as multidões o atraíam. As multidões iam atrás dele para ouvirem o que ele dizia a respeito do Evangelho. Então esse homem, queridos, ele foi predestinado. Esse homem foi prenunciado no livro de Isaías, capítulo 40, onde diz: essa é a voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Então foi esse homem. Então João Batista era aquele homem que tinha uma tarefa a cumprir, uma incumbência, uma missão, predestinada por Deus. Ele era esse homem convicto. Nada abalava João Batista. Ele cria veementemente naquilo que ele fazia. Ele apareceu no deserto pregando arrependimento. E ele dizia algo tremendo, que dizia: é chegado o reino de Deus. E vocês, se não se arrependerem, vão pagar um preço muito alto. Ou seja, se eu fosse João Batista naquele tempo, no meu vocabulário eu iria dizer: se vocês não se arrepender, vocês vão se lascar. Era isso que João Batista falava, era isso que ele pregava. Mas de repente aqui nesse capítulo 11, João agora, no cárcere, pergunta:
É esse Jesus, de fato, que diz quem ele é? Meus irmãos, parece uma coisa estranha aqui. É discrepante o que ele está dizendo. É dissonante essa pergunta de João Batista em relação de quem era Jesus. Porque, de fato, João Batista, irmãos, conhecia Jesus. A Bíblia fala que quando Maria foi visitar Isabel, Jesus ainda era um embrião. Por isso que nós sabemos que um embrião é uma vida. Nós defendemos isso. Jesus era um embrião. E João Batista estava no ventre de Isabel, ele tinha 6 meses. A Bíblia fala que João Batista tremeu inteiro. Ele se movimentou só por causa da presença de Jesus. A Bíblia fala que eles eram da mesma família. Olha só, João Batista, em pleno seu ministério, ele lá no deserto, no Rio Jordão, ele batizava aquele povo. O batismo de arrependimento, ele declara: eis que eu vos batizo, o batismo do arrependimento, mas vem um após mim, que vocês receberão o batismo do Espírito. E quando ele anuncia essa verdade, aparece Jesus e ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Queridos, nós podemos perceber que João conhecia veementemente Jesus. Mas agora, ele está preso nesse momento e perguntando se é mesmo o Cristo? Se é ele mesmo o Cristo? Queridos, não parece uma coisa contraditória? Antagônica? E é. Existe uma contradição aqui. Agora, você sabe o que eu acho interessante? Que se nós lermos o texto, eu acho que todos conhecem essa passagem, Jesus o repreende, irmãos, dizendo: uai, João, volte ao versículo inicial. Uai, João, você está se escandalizando de mim? Eu estou sendo motivo de tropeço para você, João? Por que, João? Por que essa dúvida? Por que seu coração tem duvidado da minha pessoa? Eu conheço as suas obras, João. Agora, por que você chegou nesse estágio, na sua vida, em que você tem duvidado de mim? Você sempre foi firme na minha obra. Você sempre creu naquilo que eu sempre fiz. O que está acontecendo, João? O que está acontecendo com você? Aí Jesus fala para os seus discípulos, diz a João, que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os coxos estão andando, mortos estão se ressuscitando, e está sendo anunciado o Evangelho de Deus aos pobres. Essa foi a resposta de João para Jesus. Então, meus irmãos, Jesus repreendeu João Batista dessa forma. A obra continua. Eu estou na direção. Eu não parei. O meu reino foi estabelecido e nunca vai parar. Por quê, João? Meus irmãos, eu estou falando aqui esta noite para algumas pessoas que estão em um determinado momento da sua fé que diz: por que está tudo parado na minha vida? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que a minha vida hoje está tudo tão monótono? Por que as coisas não se realizam para mim? Por que o Senhor não intervém na minha vida? Eu estou pregando aqui esta noite, irmãos, para você que de certa forma no seu coração já perdeu
a sua esperança em saber quem Jesus é e faz. Eu quero que esta noite, irmãos, que vocês possam sair do cárcere, da prisão do seu coração. Eu quero que vocês saiam daqui e entendam que Jesus Cristo, Ele é vivo. E Ele reina. E nada foge dos planos dEle, da direção dEle. Ele está na direção da sua vida, assim como Ele estava na vida de João, amém? Isso é o que aconteceu com João. E pode acontecer conosco também. Muitos de nós podemos estar hoje num cárcere, sem chão, sem esperança. Está num túnel, tudo escuro, onde não há esperança, não há caminho. Perdeu tudo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que isso é muito comum. Há momentos que em nossas vidas nada acontece. Existem momentos em nossas vidas que as coisas não caminham. Elas travam. Elas perdem o sentido. Foi exatamente que Jesus falou para João Batista. Como é que ele disse para João Batista? Repreendendo. Não pare. Meu reino não parou, João. Você que fica aí sentado no cárcere, entenda que o meu reino continua. Acalma o seu coração, que o meu propósito está se cumprindo e vai se cumprir na sua vida também. Porque esse era o propósito de Deus na vida de João, irmãos. Os planos de Deus nunca vão ser frustrados em nossas vidas. E nem foi frustrado na vida de João. Agora, você sabe o que eu entendo aqui, irmãos? A respeito de João, e que pode acontecer conosco, que João, ele começa a duvidar de Jesus, através do seu cansaço. Através do seu cansaço. A dúvida em Jesus começa pelo cansaço, irmãos. Eu quero que vocês entendam que o cansaço ele traz esmorecimento. O cansaço impede você perseverar. O cansaço faz com que você perde a paciência, o vigor. O cansaço te leva ao ápice do esgotamento. E foi exatamente o que eu vi na vida de João, irmãos. E vocês sabiam que isso acontece conosco? Tanto na obra de Deus, quanto na nossa vida secular. Acontece. Hoje os dias são maus. Irmãos, tem época que você não vence o seu cansaço. É cansaço atrás de cansaço. Você fala assim, nossa, chegou o final de semana, eu vou descansar. Chega na segunda-feira, você já está cansado. Eu não sei se é por conta da tecnologia, que tem roubado a nossa mente, tem trazido cansaço em nós. Ou é esse valor que o mundo tem trazido a nós e que nós estamos mergulhando nesses valores. Mas eu sei que essas coisas têm sucumbido a gente. E tudo, sim, traz cansaço para nós. Mas eu quero que vocês entendam que o cansaço é uma coisa normal em nossas vidas, irmãos. Mas existe uma palavra para nós. A mesma palavra que Deus usou para João, Ele fala para nós, esta noite. Através da sua repreenda. Que está lá em Zacarias 9, capítulo 12. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, ó presos da esperança. Ó nós que estamos encarcerados. Por conta de sermos fiéis a Deus. Quero que vocês entendam que nós precisamos voltar a Jesus. A fortaleza que a palavra de Deus fala aqui é Jesus. O reino de Deus não parou, irmãos.
Jesus está no controle e Ele nos chama, voltem para mim. E eu quero que esta noite nós saiamos daqui com a disposição e com a alegria de servir ao Senhor. De viver uma vida digna, em obediência a Deus. Não importa o que esse mundo está trazendo a nós. O que importa é que nós temos que ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. E nós não podemos desfalecer. Nós não podemos duvidar de quem é Jesus. Ele está no controle das nossas vidas, amém? Então, irmãos, a nossa fortaleza é Jesus. Então, por que João estava desanimado? Então, por que nós, muitas vezes, estamos desanimados, irmãos? Por quê? Jesus sabia quem era João. Eu vejo Jesus aqui elogiando João. Jesus sabia quem era João. Por isso que não é errado você cansar. Se você olhar no contexto aqui, a partir do versículo 7, Jesus ele dá testemunho de João, dizendo quem é esse cara. Você sabe por que Jesus elogiava esse cara? Elogiava esse servo? Porque João era autêntico, irmãos. Olha o que diz lá no versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? De João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Aqui quer dizer muita coisa, irmão. João Batista era aquela pessoa autêntica. Ele se mostrava quem ele era da forma como ele se vestia. Ele não se vestia na realeza, mas ele se vestia de acordo com a sua realidade. Quem veste de realeza, irmãos, eu quero que vocês entendam, estão escondendo algo. Por isso que eu acho hoje um perigo você estar mergulhando nas redes sociais. Porque eu quero frisar sempre aqui, rede social é uma vida de mentira, irmão. O povo só está ganhando dinheiro com isso. E talvez você está todo arrebentado e sofre mais ainda porque você vê uma outra pessoa lá toda feliz. E talvez essa pessoa está pior do que você. E você não sabe. Então, irmãos, nós mostramos muito quem somos com as nossas vestes. João era aquela pessoa que não tinha filtro, cara. Né? Hoje tem muito filtro nas fotos, né, irmão? Hoje tem uns negocinhos lindos, rapaz, pela foto. Na hora que se você vê, meu Deus, cara, é pior do que eu. Então é isso, irmãos. Agora eu entendo que há uma promessa para quem vestir a roupa do propósito de Deus. Porque João Batista, o que eu quero dizer aqui, ele vestia as roupas do propósito de Deus na vida dele. O que nós precisamos entender é que existe uma promessa para quem vestir a roupa do propósito de Deus. Existe uma promessa para aquele que abre mão da realeza. Aquele que só está no conforto, sabe? Aquele que só pensa em si. Aquele que não quer pagar mão para a obra de Deus. Aquele que negocia os valores de Deus com as coisas do mundo. Mensagem dura, né, irmão? Mas é para o nosso bem. Existe uma promessa, irmãos. E qual é a promessa? Isaías 61, 2b, até o versículo 3. Está aí na projeção? Vamos pegar aqui, a consolar todos os que choram. Vamos ler todos juntos? Volta, por favor. A consolar todos os que choram. E pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto.
veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, é isso que nós vamos ouvir. Nas entrelinhas foi o que João ouviu. Era tudo que o João queria ouvir naquele momento. Sabe o que era, irmãos? João, os mudos estão falando, João. Os cegos estão vendo, João. Os aleijados estão andando, mortos estão sendo ressuscitados. E está sendo pregado o reino de Deus, o evangelho da verdade, João. Era isso que João queria ouvir, precisava ouvir. E através dessa mensagem de Jesus para João, ele foi confortado, irmãos, diante dessa palavra. João, além de ser autêntico, a Bíblia fala que ele era maior dos nascidos de mulher. Meus irmãos, isso é tremendo. Versículo 11 diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, isso é tremendo. O que João Batista fez? Ele só pregou batismo de arrependimento, irmão. Ele era o maior, porque ele vivia a verdade do evangelho. Hoje, infelizmente, muitos querem ser Elias. Porque Elias foi aquele cara que destruiu um exército de profetas de Baal, onde milagres aconteciam, onde o fogo caía, onde as pessoas viam ele sendo usado por Deus de uma forma tremenda. E foi usado. Mas João foi diferente, irmão. João foi aquela pessoa que só pregou batismo de arrependimento. Está vendo que há uma incoerência? Ainda Jesus fala. Não houve ninguém maior, nascido de mulher, como João Batista. Você está vendo que sucesso ministerial, sucesso na igreja, sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua família, não vale nada se você não for obediente a Deus. Obediente ao evangelho de Deus. Nós somos chamados, irmãos, para sermos como João Batista. Acho interessante que Jesus, ele não tinha motivo para fazer média com João. E esse cara estava em crise emocional. A Bíblia fala que ele se sucumbiu com a dor. Ele estava cheio de medo, frustração. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo ele sucumbindo, ele diz para ele: eu te desculpo. Jesus diz para João: você está perdoado, irmão. Eu te entendo. Eu quero que vocês entendam que Jesus falou no meu coração e quer falar no coração da igreja essa noite. Que mesmo diante das suas falhas, mesmo diante do seu fracasso, mesmo diante dos seus cansaços, mesmo diante da sua incredulidade, Jesus te perdoa, irmão. Jesus te perdoa. Ele apenas quer você de volta. Se você fraquejou, você está perdoado. Se você pensa em desistir, você está desculpado. Você está desculpado. Era o que Jesus falava para João, irmãos, e tem falado para o coração da igreja esta noite. Agora, qual era o motivo da dor de João? Qual era o motivo da dor? Nós podemos entender aqui na Bíblia que João está passando uma dor que não é dele. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que o reino de Deus não é um mar de rosas. A gente passa por problemas
Sim, passamos por problemas. Passamos sim nessa jornada por dificuldades. Passamos por dores. Passamos por necessidades. Passamos por tribulação. Uma igreja que tem um propósito de Deus, ela passa sim dores. Ela passa por dificuldades. E nós somos a igreja do Senhor. Isso não quer dizer que Jesus esqueceu de você, irmão. Portanto, eu digo mais uma vez, tome cuidado qual o evangelho que você está ouvindo. Tome cuidado com esse evangelho da prosperidade, que só promete vitória, vitória, vitória. E quando você passa por tribulação, você abandona a sua fé. Você começa a se tornar uma pessoa incrédula. E você sai do propósito do Senhor. Isso faz parte, meus irmãos. O reino de Deus, no reino de Deus, a igreja, ela sofre também. Da mesma forma um casamento. Por que um casamento sofre, irmão? É porque o outro não quer separar. Porque se ele quisesse separar, ele não ia sofrer, ia largar e pronto. Mas o casamento, ele é sofrido por quê? Porque uma pessoa quer pagar o preço. E assim é o reino de Deus, irmãos. Assim é a nossa vida. Assim é a igreja. Mas nós temos que entender o seguinte. Que as dores que nós sofremos, muitas delas, elas não são propriamente nossas. Elas são de Deus também. Deus sofre junto com a gente, irmão. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Não existe aquela conversa de que Jesus me abandonou. E ele, de certa forma, está feliz porque ele me abandonou. Não, Jesus sofre. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo foi aquele homem que sofreu, irmão. Então é comum nós sofrermos. Há um chamado de Deus para a dor e a angústia. E nós precisamos entender isso. E a dor e a angústia não pode ser motivo de tropeço para todos nós. Não pode. Não pode porque Deus, Ele quer compartilhar o sofrimento dEle conosco. Eu quero que vocês entendam que, você já percebeu o quanto nós aprendemos quando nós estamos na luta? Nós aprendemos com Deus. O quanto nós dependemos de Deus quando nós estamos no deserto. O quanto nós buscamos a Deus quando nós estamos apertados financeiramente. O quanto nós buscamos de Deus quando o nosso casamento está abalado, quando a enfermidade bate na sua casa. É isso, irmão. É Deus provocando em nós algo que precisa ser provocado, para que nós possamos entender também os sofrimentos dele. Porque Jesus sofre, Deus sofre, e principalmente com a igreja dele. Quando nós muitas vezes estamos aqui, e amanhã nós viramos já as costas para Deus, para Jesus, e praticamos pecado. Falamos heresias, praticamos heresias, e assim por diante. No sofrimento, meu irmão, há uma moeda de troca. Há uma moeda de troca. Existe sim. Jesus, muitas vezes ele sente a dor da rejeição. E muitos de nós, às vezes, também sentimos essa dor.
Então existe um compartilhamento no sofrimento, irmão, e que isso é normal. Se eu olhar para a Bíblia, se nós olharmos para a Bíblia, nós podemos entender o quanto Ana chorou, sofreu no seu casamento porque não tinha um filho. Não é verdade? Ela não tinha um filho. Ela chorou. Mas Deus também chorava. Porque ele entendia que ele precisava de um sacerdote. Está vendo que Deus sofria com Ana? Deus sofria com Raquel. Porque Raquel queria ter um filho. E Deus queria ter um príncipe em Israel. Para mostrar o amor de Deus para aquela pessoa que estava perdida, escravizada naquele Egito. Joquebede sofreu por colocar seu filho no rio. E depois resgatá-lo e colocar nos braços da mulher de Potifar. Potifar não. Faraó, perdão. Faraó. Mas Deus estava sofrendo, porque queria um libertador. Vocês estão me compreendendo, amém? Que existe um elo de ligação entre Deus e nós em meio ao sofrimento? Existe, irmãos. Então por quê? Por que João? Por que você, João Batista, está se esmorecendo? Por que, João, você tem duvidado de mim? Por que, João? Só porque você está no cárcere privado? Só porque você não está vendo mais nada? Você tem duvidado de mim? Eu estou contigo, João. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam que nós não podemos desanimar, amém? Não vamos desanimar. E a nossa fortaleza está no Espírito Santo de Deus, irmãos. A nossa força está no Espírito. Em Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito que nós vamos vencer as nossas dificuldades, irmãos. É pelo Espírito Santo de Deus é que nós vamos vencer as nossas batalhas que são muito fortes. É pelo Espírito, irmão, que vamos sair ilesos, de acordo com o propósito de Deus. Se vocês não entendam, se vocês observarem a Bíblia, João Batista, ele saiu do cárcere para onde? Para a morte. Mas sabe por que ele saiu para a morte? Porque o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Apenas isso, irmãos. Nós precisamos entender que Deus não se esquece de nós. E que o propósito dele vai se cumprir até a nossa glorificação. E a igreja dele não pode se esmorecer. Amém? Vamos ficar de pé. A igreja ela tem que aprender a sofrer com Deus, irmãos. A igreja precisa conhecer o Evangelho. Muitos estão abalados. Muitos estão cansados e sobrecarregados. O final do capítulo 11, a palavra de Deus diz, próprio Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa palavra ele está falando para João, irmão. A respeito de João, porque João estava cansado. E ele estava dizendo para aquela multidão a respeito de João. João estava cansado. João estava exausto, João estava entregue. Mas João foi renovado pelo Senhor, você crê nisso? E nós essa noite, eu orei a Deus pedindo que haja um renovo em nossas vidas essa noite. Que haja unção de alegria. Que haja um mover do Espírito Santo de Deus em nós aqui. Que haja um despertamento para você a viver a sua vida cheia de vigor.
cheio de força. Não se entregue. Não se entregue. Então coloque a mão no seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Mas essa palavra veio ao meu coração porque, de fato, eu ando cansado. Existe cansaço. Mas a palavra de Deus, ela é refrigério. Ela traz força. Para mim e para você. Ela renova as nossas forças. Porque eu creio que essa palavra, ela é viva. Eu creio que essa palavra é eficaz e ela é poderosa. O Espírito Santo de Deus age. E Ele está agindo em nosso favor. Então você, por algum motivo, tem passado, querido, por uma aflição, por uma dificuldade, por um peso no seu coração. Coloque na presença do Senhor. Confesse a Jesus, eu não quero duvidar de você jamais. Eu não quero me entregar. Eu quero viver simplesmente para a tua glória todos os dias. Existe sim cansaço. Existe sim problemas. Mas o Senhor tem poder para me renovar. O meu Deus é maior que os meus problemas. Continue em oração. Eu não temerei. Ore em espírito, converse com o Senhor. Com Jesus eu vou. Renova-me, Senhor. Ainda que a figueira renova minha vida. não floresça, renova as minhas coisas. Renove a minha vida pessoal. Renove o meu ministério. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer te tocar, irmão. Só porque a terra é escura. Ele quer que você saia daqui esta noite renovado, através do poder que há nele. A vida está em Deus. Eu sei que eu quero que você saia daqui esta noite renovados com a unção do Espírito Santo de Deus. A unção de alegria, a unção de força. Seguir com fé, com meu oh Senhor, Deus eu vou. Nós sabemos que os dias são maus. Há cansaço, há problemas, há desafios, Senhor. Mas Tu és a nossa fortaleza, ó presos da esperança. Tu és aquele que olha por nós e restitui as nossas forças em dobro. Em dobro. Nós queremos sair daqui redobrados, Senhor, com a força que há no Teu poder, Pai. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Aleluia, Senhor. É o Teu povo que está aqui se deleitando na Tua presença, dizendo ao Senhor, ó Deus, ao Senhor, os seus problemas, os seus fracassos, as suas dúvidas, o seu cansaço. Eles estão falando com o Senhor porque confiam no Senhor, confiam na Tua força, confia na Tua restauração, confia no Teu poder, Senhor. E eu quero entregar a vida de cada um aqui em Tuas mãos. Eu entrego a Tua igreja que tem rendido ao Senhor, ao Teu senhorio, ao Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Declara essa verdade. Com meu Deus eu vou. E para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. E nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé.
achando que essa igreja não foi renovada, não, irmão. Tá todo mundo parado, aí. Eu queria que vocês saíssem do lugar, irmão. Vamos ter autoridade naquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Eu quero que vocês saiam do seu lugar e falem assim: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Vamos, irmão. Então bora. A gente precisa sair daqui revigorado, não só apenas no coração, mas no nosso corpo também. Aleluia. Então manda brasa aí, galera. Com palmas! Aleluia. Dê um abraço à pessoa que está ao teu lado aí. Mas fique firme, irmão. Fique firme. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. E nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. E nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com Aleluia. fé. Com meu Deus eu vou. Que isso seja uma verdade na sua vida. Para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. E nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Agora só a igreja comigo. Eu vou seguir. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Eu vou voar. Sou o filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. E nas alturas sou filho de Deus. E nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém.